Mensagem ministrada na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Nascer de Novo. Pastor Presidente Williams Rodrigues Silva. Fui convidada pelo presbítero irmão Nelson e a irmã Zirlei para estar ministrando esta mensagem no Congresso das Mulheres, cujo título diz Mulheres Vitoriosas. E o tema deste congresso está em Mateus capítulo 8, versículo 27, a parte B, que diz assim: Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, as irmãs colocaram como tema: Mulher, veja o agir de Deus em meio à tempestade. Eu quero ler todo o texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 8, do versículo 23 ao versículo 27, que diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aleluia, louvado seja Deus. Então, no versículo 26, diz que o Senhor Jesus Cristo repreendeu os ventos e o mar. E em seguida a esta repreensão do Senhor Jesus, houve uma grande bonança no mar, houve calma, houve um bom tempo, houve sossego no mar. Então nós já começamos essa mensagem ministrando para a sua vida, que embora tenha se levantado uma grande tempestade, ainda que os ventos tenham sido contrários em sua vida, o Senhor Jesus Cristo, ele repreende esta tempestade, ele repreende este vento. E pela fé podemos tomar posse do resultado da repreensão do Senhor Jesus Cristo em meio à tempestade. Houve calma, bom tempo e sossego no mar. Eu ministro na sua vida calma, bom tempo e sossego em todos os problemas que você está tendo. Aflições continuaremos tendo no mundo, mas o Senhor Jesus, ele está te dando sossego neste momento desta grande tempestade. E por ter sido um tema envolvendo tempestade, eu busquei na Bíblia alguns fatos, alguns acontecimentos que envolveram alguns homens de Deus, onde aconteceu ventos e tempestades. Por ser um congresso de mulher e por ser este tema, mulher, veja o agir de Deus em meio à tempestade, eu poderia ter buscado na vida de Débora, que ela vivenciou uma tempestade de guerra, numa época em que Jabim, rei de Canaã, perseguiu Israel, lutou contra Israel durante 20 anos. E ele era possuidor de 900 carros. E Císera, seu capitão do exército, ele
ia à frente desta guerra pelejar contra Israel. E foi Débora, a juíza, a mulher de Deus, que esteve à frente comandando esta batalha. Poderia falar sobre a rainha Esther, que viu o agir de Deus em meio a uma tempestade, pois ela e o seu povo judeu, Mardoqueu, seu primo ou tio, todos estavam condenados à morte. Mas ela venceu com oração e jejum. Poderia falar sobre Esther. Poderia falar sobre Ruth, a moabita, que era uma mulher descendente dos moabitas e era um povo idólatra, um povo pagão, e ela foi nora de Noemi. Não vou entrar na história de Ruth, porque não é essa a nossa intenção, mas poderia falar sobre Ruth, poderia falar sobre Ana, uma mulher que venceu uma grande tempestade, um sofrimento de ter durante muitos anos em sua vida uma competidora por nome Penina. Ana queria filhos, sofria, chorava, ela venceu uma tempestade. Poderia falar sobre Sara, que esperou até a velhice, até os seus 90 anos, para embalar em seus braços Isaque, o filho da promessa. Mas nós oramos, pedimos a Deus que nos revelasse, que nos mostrasse qual a palavra que o Senhor Deus queria que nós ministrássemos aqui nesta noite. Então, eu percebi, estudando este texto, que ele fala de tempestade e de vento. O que é uma tempestade? A tempestade é uma agitação violenta da atmosfera, acompanhada de chuvas, ventos, granizo, que é chuva de gelo, né? Chuva de pedra de gelo, trovões, vento em forma de redemoinho, o mesmo que temporal, grande estrondo, grande perturbação. Fala sobre uma procela, que é uma tempestade marítima, é uma tormenta, é uma grande agitação. E redemoinho, que faz parte da tempestade, é um vento em forma de espiral. Então eu pensei, orei, falei com Deus, o que é quando está se formando uma tempestade? Como fica o céu? Como fica o tempo? Começa a escurecer, as nuvens ficam grossas no céu, você olha, nós costumamos dizer, as nuvens estão pesadas, estão escuras. Se for dia, o dia escurece, parece que está anoitecendo. Se o temporal, a tempestade é à noite, não conseguimos ver as estrelas, a lua, porque as nuvens as escondem. Então, uma tempestade é um quadro feio. Um vendaval é uma coisa que apavora, assusta. Esta semana eu vi na televisão um grande vendaval, uma tempestade de ventos no sul. Eu creio que aqui muitos podem também ter visto. E foram muitas casas destruídas, carros, árvores imensas, com troncos imensos que caíram e destruíram casas e carros, destroem rede elétrica, pessoas morrem, rios transbordam. Então, minhas irmãs, este tema, mulher, veja o agir de Deus em meio à tempestade, é em meio a uma grande agitação, muitos ventos. Diante disto, eu queria passar para a igreja alguns versículos bíblicos se referindo a pessoas que enfrentaram tempestades de vento, redemoinho, que é uma tempestade de vento, é uma tempestade de vento rodando ao contrário, em forma de parafusos. Então, no segundo livro de Reis, capítulo 2,
versículo 1 e o versículo 11, diz assim: Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Olha como que o profeta Eliseu contemplou a subida do profeta Elias aos céus. Eles iam conversando e, de repente, surge um carro de fogo, cavalos de fogo, separa os dois. Deve ter sido algo assim muito rápido, um acontecimento como um relâmpago. E de repente Elias começa a subir ao céu num redemoinho, num grande vento. Então, já vamos começando aqui, entendendo e aprendendo que existem ventos que são verdadeiramente providências divinas para que algo sobrenatural venha acontecer em nossa vida. Aconteceu com o profeta Elias, e o profeta Eliseu contemplou Elias sendo arrebatado aos céus num redemoinho, no meio de muito vento. Então, Jó também foi outro homem que ele, segundo a Bíblia, no capítulo 1, Deus disse para Satanás que ele observasse o servo dele Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas Jó passou por um sofrimento muito grande. Jó perdeu seus jumentos, seus bois, seus camelos, suas ovelhas, seus empregados, seus filhos, todos os seus bens. Perdeu o carinho, o afago, o convívio com a sua esposa. Não estou dizendo que eles se separaram. Ele perdeu o convívio, o aconchego conjugal. Porque em determinado momento, ela diz para Jó amaldiçoar o Deus que ele servia e morresse. Então esta mulher não permaneceu, como diz a Bíblia, adjutora de Jó, companheira e amiga. Em outro versículo diz que ela não suportava mais o hálito de Jó, porque devia de ter muito mau cheiro, devido à sua doença e às chagas que haviam tomado todo o seu corpo. Por isso, no capítulo 9, no versículo 17, Jó diz para Deus: por que me quebranta com uma tempestade? Olha aí, olha a tempestade, irmãs. Vamos ver o agir de Deus em meio à tempestade. Tempestade não é brincadeira, não. Tempestade é um grande reboliço que pode acontecer na minha vida e na sua vida. E nós precisamos estarmos preparados para enfrentarmos esta tempestade. E diz, continua: por que me quebranta com uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa? Depois disto, Jó 38:1 diz assim: depois disto o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Olha só, e disse: eu não vou continuar dizendo o que diz o capítulo 38, porque Deus está conversando com Jó. Mas como que ele se apresenta? Num redemoinho. E muitos ventos que estavam soprando na vida de Jó. Olha já no capítulo 38. E no capítulo 9, versículo 17, ele diz: por que me quebranta com uma tempestade? Então, se o tema é veja o agir de Deus em meio à tempestade, vamos observar que enfrentar a tempestade é preciso que esteja nesta posição de Jó, ser uma pessoa reta, uma pessoa íntegra, uma pessoa sincera e que se desvia do mal. E ainda no capítulo 40, versículo 6, diz assim: então o Senhor respondeu a Jó
desde a tempestade e disse. Também não vou ler nem falar o restante do capítulo 40, porque senão não há tempo para a mensagem. O que eu quero passar para a igreja, se o tema é tempestade, vamos estudar, falar, pregar sobre tempestade e o agir de Deus. No versículo 9 e 17 ele diz: Por que me quebranta com uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa? Ora, no capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 10, diz assim: E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está em tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. E ele, por que me quebranta? Com uma tempestade multiplica as minhas chagas. No versículo 8 diz: E Jó, tomando um pedaço de telha, para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Olha que tempestade esse homem estava vivendo, passando por uma grande tempestade. Aleluia! Versículo 9: Então sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: Como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Louvado seja Deus. E durante o sofrimento de Jó, os seus amigos, Elifaz, Bildade, Zofar, o tempo todo acusando Jó, dizendo que ele confessasse o seu pecado, que ele se humilhasse, só condenando Jó. E do capítulo 38 em diante, 38 não, a partir do capítulo 34, aparece um outro amigo, Eliú, que a Bíblia não condena este amigo, mas Deus alerta e chama a atenção dos três primeiros amigos, Elifaz, Bildade, Zofar. Esses três amigos só acusaram Jó, e Deus no final diz para eles que eles têm que fazer sacrifício, queimar holocausto e pedir a Jó que ore por eles terem procedido desta maneira e nada terem falado com Deus do que Deus estava mandando que eles falassem. Então, Eliú aparece a partir do capítulo 32, que é o último que fala com Jó. Depois Deus começa a conversar com Jó e aí houve um diálogo. Mas o que nós queremos dizer é que Jó venceu essa tempestade. No capítulo 42, nós vamos ver que Deus deu em dobro tudo que Jó possuía. A única coisa que Deus não lhe deu em dobro foram seus 10 filhos, porque Jó foi pai novamente de mais 10 filhos. Mas todo o seu rebanho, todos os seus animais, Deus lhe devolveu em dobro. Então, houve o agir de Deus na vida de Jó. A Bíblia diz no capítulo 7, versículo 5, que Jó disse assim: A minha carne se tem vestido de bichos e de torrões de pó. A minha pele está gretada e se fez abominável. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós tomamos como exemplo vencer uma tempestade, da qual Jó se referiu aqui. Não é de qualquer maneira. Precisamos estar com a nossa vida em obediência à palavra de Deus. Uma vida de santidade, uma vida separada e não comprometida com o pecado. A Bíblia diz que o homem prudente edifica sua casa sobre a rocha. Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25, diz assim:
Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. O homem insensato, que quer dizer sem juízo, edifica sua casa sobre a areia. Mateus capítulo 7, versículo 26 e 27. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Louvado seja o nome do Senhor. Você observou que o homem prudente, ele constrói a sua casa sobre a rocha. A rocha representa aqui Jesus Cristo. E diz que desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa. Desta mesma maneira se refere ao homem insensato. Acontece a mesma coisa com a casa dele. Vem a chuva, correm os rios e assopram os ventos, e combateram aquela casa. E vão com ímpeto contra aquela casa. Mas diz a Bíblia que o que constrói na rocha, ela resiste toda chuva, todo vento, todo temporal. Tudo que vem de encontro à casa construída na rocha, ela permanece firme, ela nem sequer balança, porque ela está edificada, ela está fundada, ela está construída, ela está preparada para vencer todos os vendavais. Parábola que o Senhor Jesus citou. Mas aquele que constrói na areia é o crente que não tem uma vida de oração, não tem uma vida de consagração, não tem uma vida de obediência, não tem uma vida de retidão, não teme a Deus. Uma hora ele está fervoroso na igreja, outra hora ele está fervoroso no mundo. Uma hora ele está uma bênção na igreja, outra hora está uma perdição no mundo. Este crente, ele está com a casa dele construída na areia. Não vai resistir os rios, não vai resistir os ventos, não vai resistir a tempestade, não vai resistir os redemoinhos, não vai resistir o temporal, nem a procela, a tempestade no mar. E tudo isso vem contra a sua casa, e é grande a sua queda. Nós temos exemplos quando temos notícias que vêm aos nossos ouvidos. Não porque um pastor de nome e renome no mundo inteiro, no Brasil, ou no seu estado, no seu município, quando ele peca, quando ele cai, quando a casa dele espiritual cai, ele tem mais valor para Deus do que o mais humilde na igreja. Não, é porque a repercussão é muito maior. A mídia, a internet, a televisão tem prazer em publicar. Então é grande a queda. Mas nós, a nossa casa espiritual, nós que somos tão pequenininhos diante do homem, também será grande a queda. Vamos trazer decepção, tristeza, vergonha para a nossa família, para nossos filhos, para nossos pais, para nossos vizinhos, na nossa igreja. Então grande será a queda. Então vamos meditar neste tema tão lindo escolhido neste congresso. Mulher, veja o agir de Deus em meio à tempestade.
Deus quer agir na minha vida, na sua vida, no seu lar, no meu lar, na nossa família, no nosso casamento, na nossa igreja, no nosso ministério. Ele quer aquietar a tempestade, mas é preciso estar juntos, unidos, seguindo com Ele, andando com Ele, vivendo com Ele, dormindo na presença dEle, acordando na presença dEle, trabalhando na presença dEle, para quando surgir o temporal tão forte que eu e você não temos força para suportar, que o Senhor Jesus possa dizer: aleluia. Oh, glória a Deus. Aquieta-te, vento. Aleluia. Cala-te, mar. Mulher, veja o agir de Deus em meio à tempestade. Esteja com a sua casa estruturada sobre a rocha. Sabemos que muitos no passado passaram por grandes tempestades, mas eles venceram. O rei Davi, no Salmo 55, versículo 5 ao versículo 8, ele diz assim: temor e tremor me sobrevêm, e o horror me cobriu, pelo que disse: quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto, e apressar-me-ia a escapar da fúria, do vento e da tempestade. E ele escapou. Davi venceu o vento e a tempestade na vida dele. Porque a Bíblia diz, lá no livro de Atos, que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Então ele venceu, mas ele sentiu vontade de voar como pomba, voar para o deserto, pernoitar no deserto, tão grande tempestade que ele passava. Eu não sei a tempestade que você está vivenciando neste momento. Eu não sei qual é o vento que está soprando, mas eu quero te dizer que a partir deste congresso, você saia, terminando hoje, fortalecido, fortalecida para vencer todo o temporal, todo o vendaval, todo o redemoinho, porque Deus está no controle de toda esta tempestade. Eu pesquisei alguns fatos na Bíblia que o vento, a tempestade, trouxe benefícios. O que nós queremos passar para a igreja neste momento é que Deus está trazendo benefícios para nós através dessa tempestade que nós estamos enfrentando. O primeiro exemplo que eu anotei foi quando Noé estava passando pela tempestade do dilúvio. Ele dentro da arca com a sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras. Logo, eram somente 8 pessoas que restaram de toda a população da terra. Todos pereceram no dilúvio. E Noé, por obedecer a Deus, ele sobreviveu à tempestade do dilúvio. A Bíblia diz que choveu durante 40 dias sem cessar. Os mais altos montes foram cobertos com 6 metros aproximadamente além dos altos montes. A arca navegou, esteve fechada durante 1 ano e 10 dias. Porque diz a Bíblia que eles entraram na arca no dia 17 do ano 600 de Noé, no mês Ziv, que no calendário hebreu é o segundo mês do ano, que correspondia a meados de abril e meados de maio. Então, dia 17 de Ziv do ano 600. E eles saíram da arca no dia 27 de Ziv do ano 601. 1 ano e aproximadamente 10 dias. Mas
Noé venceu aquela tempestade. E como foi que Noé venceu aquela tempestade? Está escrito no livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 1 e 2, que diz assim: E lembrou-se Deus de Noé e de todo animal e de toda a res que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. Como foi que a terra se aquietou? Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Neste momento, Deus fala ao seu coração. Ele vai aquietar este dilúvio e pode ser ainda através de um vento. Não se espante o que Deus vai fazer, mas Ele vai aquietar a terra. O segundo exemplo que eu observei, eu coloquei 10, não são tópicos, eu procurei fatos que aconteceram de benefício através do vento, para que nós venhamos a ter fé, confiança em Deus e parar de falar que tudo enquanto é vento que aparece na nossa vida, tudo quanto é problema, dificuldades, perdas, e nós temos a infelicidade de proferir palavras que não são reais. Que o diabo está furioso, o vento está soprando. É Deus que está mandando o vento, não pode ser o diabo que está furioso. Por algum motivo Deus está permitindo este vento na sua vida. O segundo exemplo é que Deus lançou no mar os gafanhotos que Ele mesmo tinha permitido esses gafanhotos estar no Egito, que foi a oitava praga que Deus mandou para Faraó, para punir Faraó pela dureza do seu coração. A oitava praga, a praga dos gafanhotos. E Faraó se viu tão apertado, tão sofrido. Era gafanhoto por todos os termos do Egito, por toda a divisa do Egito, por todo o país, não tinha lugar que não tinha gafanhoto. Então, o único lugar que não tinha gafanhotos era na terra de Gósen, onde habitava o povo hebreu. Gósen. Então, Faraó se viu tão apertado, tão angustiado, que ele pediu a Moisés que orasse a Deus para que Deus tirasse do Egito aqueles gafanhotos. Então, no livro de Êxodo, capítulo 10, do versículo 17 ao 19, Faraó diz assim: Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado somente desta vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim somente esta morte. E saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Nem ainda um gafanhoto ficou em todos os termos do Egito. Você pode imaginar a força deste vento que soprou para lançar todos estes gafanhotos no mar? Você pode imaginar a quantidade de gafanhotos que estava assolando a terra do Egito? Você pode imaginar como foram lançados esses gafanhotos no mar? Será que foi um ventinho? Um ventinho comum? Um vento de um ventilador? Não, com certeza que não. Com certeza que foi. A própria Bíblia está dizendo aqui, não é, irmã Neuza? Então o Senhor trouxe um vento ocidental
fortíssimo. O que nós estamos falando com isto? Que este vento fortíssimo que está soprando na sua vida, Deus está levando, mandando de volta para o mar, para bem longe da sua vida, do seu lar, do seu casamento, da sua empresa, da sua igreja, esses gafanhotos que vêm para destruir. O gafanhoto, ele destrói, ele come todas as folhas da agricultura, toda a plantação ele destrói, ele acaba com a agricultura, ele vem em bando, ele não vem um só. E nós lemos para você que foram todos lançados no mar através de um fortíssimo vento. Deus promete restituir a você tudo que o gafanhoto levou, assim como foi no Egito, quando Moisés orou e através do vento os gafanhotos foram lançados no mar. Não se surpreenda com o vento, ele levará esta praga para bem longe da sua vida. Amém? Glória a Deus. Ele levará esta praga para bem longe da sua vida. No livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 24 ao versículo 27, diz assim: E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo, e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. Então, o próprio Deus enviou este exército contra o povo de Israel. O que eu li em Êxodo foi para o Egito, não é o caso aqui em Joel. E diz o versículo 26: E comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Então, este vento, ele está dando fim a esse devorador. Ele está mandando para o mar, para longe de você. Mas é necessário que venha o vento, venha a tempestade. Entende que Deus está falando conosco através da tempestade, através do vento, que ele traz benefício? O terceiro exemplo que eu coloquei, o vento abriu o mar vermelho. A Bíblia diz que no livro de Êxodo, capítulo 14, 21 e 22, diz assim: Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo mar, pelo meio do mar, em seco, e as águas lhe foram como um muro, à sua direita e à sua esquerda. Está dizendo aqui neste versículo que eu li, que o vento soprou toda aquela noite. Eu não sei este período que o vento está soprando na sua vida. Esta noite pode representar para você um dia, uma semana, um mês, um ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, não sei o tempo. Uma coisa eu sei, o vento soprou muito forte. Foi um vento forte oriental que veio ali, abrindo as águas do Mar Vermelho. E as águas foram formando em muro, e o povo foi passando, e o vento soprando. E o vento soprando. Durante toda a noite, este vento está soprando. Você até está assustado com o vento. Até está atemorizado com este vento. Mas ele está tendo uma finalidade: abrir passagem para você seguir em frente. Para você seguir a sua caminhada. Para você chegar ao porto desejado. Deus é contigo. Deus está contigo. Deus está mandando este vento, mas Ele está no controle do vento. Creia nisso.
Êxodo capítulo 15, versículo 10 diz: Sopraste com o teu vento, o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em veementes águas. Olha, soprou com o vento. O vento não soprou lá no mar? Jesus não mandou o vento se aquietar, o mar se calar? Mas Deus também enviou o vento. E os inimigos do povo hebreu, do povo de Deus, do Israel de Deus, afundaram no mar como chumbo. Isaías 11, versículo 15 diz assim: E o Senhor destruirá totalmente o braço de mar do Egito e moverá a sua mão contra o rio com a força do seu vento, e ferindo-o, dividi-lo-á em 7 correntes, que qualquer atravessará com calçados. Deus abre quantos caminhos Ele quiser no mar, no rio, na tempestade, no vento. Uma coisa eu sei, Ele abre caminho para o seu povo passar. E ainda diz que Ele passa com os pés enxutos. Deus não deixa o rio, o mar, somente se abrir e a gente passar no meio das águas, não. Ele não só faz uma água rasa, Ele seca o fundo do mar. Ele seca o fundo do rio. Aleluia. Deus é zeloso. Deus, Ele faz completa a sua obra. Eu quero te dizer nesta noite que Deus está abrindo caminhos, estradas para você passar. Deus está abrindo o mar. Deus está abrindo o rio. Deus está lançando nas profundezas tudo aquilo que se torna inimigo seu. Eu não estou dizendo que Deus vai matar as pessoas que te perseguem, mas Deus vai colocar no fundo do abismo do mar a tristeza, a perseguição, a inveja, a competição, a palavra de maldição. Tudo que vem contra a sua vida, que se torna um inimigo seu, Deus vai lançar no mar. Amém. Creia, meu irmão, minha irmã, mesmo que o vento esteja soprando forte em sua vida, não se atemorize, pois através deste movimento Deus está abrindo passagem para você atravessar o mar e chegar do outro lado com seus pés enxutos, cantando o hino da vitória, como Miriam cantou: Só o Senhor é Deus. Amém. Aleluia. O quarto efeito do vento trouxe alimento para Israel no deserto. Números capítulo 11, versículo 31 e 32, diz assim: Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial quase caminho de um dia. Caminho de um dia era uma distância de aproximadamente 30 a 40 quilômetros. E diz que Deus enviou, soprou esse vento e trouxe codornizes de 30 a 40 quilômetros de uma banda e de outra banda, e cobriu o arraial com quase 2 côvados sobre a terra. 2 côvados representa mais ou menos 90 centímetros. Então, o povo colhia tanta carne, tanta codornizes, que eles nem esperavam que fosse com tanta fartura. 30 a 40 quilômetros de extensão de uma banda e de outra banda do arraial e mais ou menos 90 centímetros de altura. A Bíblia diz que o que colheu menos, colheu 10 hómeres, que representa 1.760 litros, pois um hómer é uma medida de 176 litros e cada um colheu mais ou menos 10 hómeres. Então eles se fartaram de alimento. Como que foi? Através de um vento. Quem sabe, quando você se perde um emprego, você se acha no deserto, como vai enfrentar a família, os filhos, a esposa? Ou a esposa fica angustiada? Ah, não fique não. Foi o vento que trouxe alimento para o povo no deserto. Deus enviou um vento, um grande vento,
Imagina como chovia codornizes para aquele povo todo se alimentar. Então, Deus vai transbordar o teu celeiro. Deus vai trazer prosperidade, abundância para você. Eu não estou iludindo ninguém. Eu estou lendo o que a Bíblia diz. No Salmo 78, versículo 26 a 29, está escrito: fez soprar o vento do Oriente nos céus e trouxe o sul com a sua força, e choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como areia do mar, e as fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes satisfez o desejo. Eles não precisaram correr atrás. Caiu como chuva. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus é abundante. Deus é farto. Deus não dá ao seu povo com miserabilidade. Deus dá com fartura e com abundância. Ele tem abundância de vida para nós. O Salmo 105, 40 diz: oraram e ele fez vir codornizes e saciou-os com pão do céu. Louvado seja Deus. Aleluia. Determine pela fé que através deste vento Deus vai reabastecer o seu celeiro. Creia e não duvides. Tome posse de sua vitória. Este vento não é para derrota, mas sim para vitória. Louvado seja Deus. Graças a Deus. O quinto efeito do vento serve de meio de transporte e mensageiro para Deus. Mas como isso, irmã Neuza? Da onde a irmã Neuza tirou isso? Confira na sua Bíblia. Segundo o livro de Samuel, capítulo 22, versículo 11, diz assim: e subiu um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. Olha o vento aí. Olha o que está acontecendo através do vento. Salmo 18, 10 diz assim: e montou num querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. É Deus. Você lê este salmo, os versículos, você vai perceber que está falando sobre Deus. Salmo 103, 4. Põe nas águas os vigamentos. Faz das nuvens o seu carro e anda sobre as asas do vento. Faz dos ventos seus mensageiros, dos seus ministros um fogo abrasador. Aleluia! Olha o que Deus faz com o vento. Então aprendemos através desta mensagem que não devemos murmurar contra o vento, contra a tempestade, que muitas vezes sopra forte sobre nós, pois aquele que está voando sobre as asas do vento é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Aleluia. O sexto efeito do vento derrama aroma, perfume no nosso jardim, na nossa casa espiritual, em nossa vida. No livro de Cantares, capítulo 4, versículo 16, a noiva do livro de Cantares, que pode representar a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, ela diz assim: levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Olha, ela está pedindo o perfume, o aroma de Cristo na vida dela. A igreja do Senhor precisa tem que ter o perfume, o aroma, o bom cheiro de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, diz assim: porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo. Então, amada irmã, igreja do Senhor, seja como esta noiva do livro de Cantares. Deseje o bom cheiro de Cristo na sua vida. O vento está soprando em seu jardim? Louve a Deus, porque este vento está trazendo o aroma perfumado para a sua vida, o bom cheiro de Cristo. Amém.
O sétimo exemplo, que o vento, a tempestade, é um benefício. Devolve a vida ao vale de ossos secos. Nós todos conhecemos o capítulo 37 do profeta Ezequiel. Capítulo 37, versículo 1 e versículos de 7 a 10, que diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne. E estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. O agir de Deus através do vento. Pela fé, o profeta profetizou, e Deus deu ordem que ele clamasse pelos 4 ventos. Não era um vento só, não. Precisava de muito vento para dar vida àqueles ossos que já tinham se juntado, osso com osso, já tinha nervo, já tinha carne, já tinha pele, mas faltava o principal, o espírito que veio através do vento. Este vale de ossos secos que você tem contemplado, que você tem visto. Uns estão contemplando o vale de ossos secos na igreja, outros no lar, no casamento, outros, quem sabe, até em suas empresas. Mas vamos falar da parte espiritual, que é melhor. Mas virá um vento que vai dar vida, vai dar vigor, vai dar firmeza. Estes ossos vão se tornarem em vidas abençoadas, deixarão de ser ossos secos. Não será mais um vale de ossos secos, mas um vale de vidas cheias do Espírito de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus! O vento serviu para acordar Jonas. A Bíblia diz no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 4 e 6, que Jonas dormia um profundo sono. E Deus enviou no mar uma grande tempestade de vento. E esta tempestade acordou Jonas. E ele teve que confessar que ele era o culpado daquela tempestade, sim. E ele foi lançado ao mar, como todos conhecem a história de Jonas. Foi tragado por um peixe. O peixe ficou com ele 3 dias e 3 noites. Após isso aí, Deus mandou que o peixe o vomitasse na praia. E ele foi pregar em Nínive, como Deus havia mandado. Portanto, a gente reclama, lamenta do vento da tempestade, está soprando. Não é diabo não, é Deus que está mandando. Existem Jonas que estão num sono tão profundo que Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, envia um vento para acordá-los. E é através deste vento que Jonas vai obedecer e fazer a vontade do Todo-Poderoso. Portanto, descanse, meu irmão, descanse, minha irmã. Este vento tem um propósito de Deus: acordar Jonas. Você crê? Então glorifique o nome do Senhor neste vendaval que você está passando. O 9º efeito do vento foi no dia de Pentecostes. O vento trouxe línguas como que de fogo. Atos 2, do versículo 1 ao versículo 4. Que diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som
como de um vento veemente, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Mas como foi que aconteceu isso? Estavam todos reunidos. Os apóstolos cumprindo ali o que o Senhor Jesus Cristo havia falado com eles, que eles permanecessem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos pelo poder de Deus. E ali eles permaneceram, mas eles não esperavam que aquele acontecimento, aquele fenômeno seria através de um forte vento, pois a Bíblia diz que veio um vento veemente. Veemente é um vento impetuoso, um vento arrojado, um vento intenso, um vento enérgico e até um vento agitado. E foi através deste vento que desceu o Espírito Santo sobre eles, e a casa encheu, e foram vistas como línguas repartidas de fogo no meio deles. Então, quantas vezes você está passando por uma luta, por uma provação, por uma tribulação? Jó passou pela enfermidade, Davi passou pela perseguição dos seus inimigos, e tantos outros que passaram por lutas, Moisés no deserto, mas todos viram o agir de Deus em meio à tempestade. Você também vai ver, eu vou ver o agir de Deus na minha vida. A tempestade vai passar, o vento vai soprar, mas Jesus vai aquietar este vento, igual aquietou lá no mar com os seus discípulos. E às vezes nós começamos a clamar, a chorar, ficar nos pés do Senhor e orando, e clamando, e chorando. E aí a unção de Deus vai descendo sobre nós, vai gotejando sobre a nossa cabeça, e vai nos envolvendo, e vai nos alegrando, e vai nos trazendo um renovo, uma nova unção, uma nova esperança. E quantas vezes nós somos renovados com dons espirituais, com dons de línguas, nós somos renovados ali, ou somos até batizados com o Espírito Santo. Mas é preciso que venha do céu o vento de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Entendemos que os discípulos, ao ouvirem o soar do vento, eles não imaginaram o que estava por acontecer. Portanto, não podemos precipitar com os nossos pensamentos quando alguma coisa aparentemente assustadora nos envolve. Pode ser a promessa de Deus em nossas vidas, o cumprimento da sua promessa, o batismo com o Espírito Santo ou tantas outras promessas que Ele tem para nós. Louvado seja o nome do Senhor. E o último exemplo do vento, tempestade no mar. O apóstolo Paulo venceu. Ele estava sendo levado para a Itália preso. Todos no navio eram 276 almas. E o vento soprou, a tempestade veio, e ele, orientado pelo Espírito Santo de Deus, ele tinha visões, o anjo falava com ele, Jesus falava com ele, Deus o orientava. E ele foi vencendo aquela tempestade, orientando o capitão do navio. Mas o capitão não dava atenção a ele. O capitão não, o centurião. Ele preferia ouvir o capitão do que ouvir o apóstolo Paulo. E eu não vou ler aqui, mas diz que ele foi orientando como fazia. E o vento soprava. E o navio seguia pelo mover do vento. E eles lançavam as velas, alçavam as velas, a vela maior. Pegavam o batel, o barco pequeno, amarravam o barco, amarravam o batel. E ele dizia que aquilo não adiantava, que eles tinham que confiar que eles iam chegar do outro lado do mar. E o vento continuou soprando, soprava forte. E ele ali confiado em Deus e confortando aqueles homens, confortando o centurião, que Deus estava naquele controle daquele vento, daquela tempestade.
Você pode conferir isso em Atos capítulo 27, capítulo 28. E diz a Bíblia, meus irmãos, louvado seja Deus, aleluia, que o navio se partiu com a força do vento, com a força da tempestade. O navio se quebrou. Eles não puderam chegar naquela embarcação, mas o vento permitiu que o navio fosse mais próximo da ilha onde eles iam ter que atracar. E quando o navio se partiu, eles nadaram em pedaços de madeira, em pedaços de tábua do próprio navio. Aleluia. Oh, humanais, remansuíne, canta lá. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. O vento vai te ajudar a chegar do outro lado da margem do mar, da margem do rio. Você vai chegar. Deus te dá forças para você nadar sobre este recurso tão pequeno que você tem, que representa para você apenas um pedacinho de madeira, um pedacinho de tábua, o resto do navio. Mas Deus vai te fazer chegar. Eles chegaram na ilha de Malta. Você vai chegar às mansões celestiais. Tuas forças podem ser pequenas, você pode estar se sentindo fraco, o vento está forte, a tempestade, as ondas, mas você vai ver o agir de Deus. Você vai ver, mulher, igreja, ministério, o agir de Deus. E você vai glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Deus vai te tirar desse dilúvio. A terra vai ter quietude. Os gafanhotos serão lançados no mar. O alimento vem para a sua casa, para a sua família. O mar vai se abrir. Quando o vento soprar forte, Deus vem sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, porque Ele tem poder para voar sobre o vento, com o vento, no vento. O perfume de Cristo vai exalar na sua vida, na sua família, no seu ministério. Se tiver Jonas dormindo, Deus vai acordar através do vento. E você vai ver este Jonas que tanto tem sido um dormente, fazendo a obra de Deus. Louvado seja Deus. Pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Efésios 5:14. Você vai ser renovada com seus dons espirituais. E você vai chegar do outro lado da ilha, do mar. Deus tem uma obra do outro lado para você. Deus tem um galardão, tem a tua coroa da justiça. Você vai ver o agir de Deus. Você vai ver Deus fazer coisas grandes na sua vida, como você nunca viu. Porque este congresso que Deus permitiu realizar com este tema, mulher, veja o agir de Deus em meio à tempestade. Que Deus abençoe esta igreja, este ministério, pastor, estas irmãs. Que Deus venha nesta noite dar um basta em todo o seu sofrimento. E ainda que o vento continue soprando, procure guardar estes exemplos. Foi essa mensagem que Deus nos deu.
Que Deus te dê paz. Que Deus te dê forças para você vencer. Esteja com a sua casa construída sobre a rocha. Não construa sua casa sobre a areia. Porque vem o vento, vem a chuva, vem os rios. E a casa vai cair. Mas se estiver construída na rocha, pode vir os rios, o vento, a chuva, bater com ímpeto, com força, mas esta casa está protegida, porque ela está fundada, está edificada, construída na rocha, e a rocha é Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Que essa mensagem tenha ficado no seu coração para sempre. Vento, tempestade, se estiver ocorrendo na sua vida, creia que Deus fará coisas grandes através da tempestade. Lembre-se de Jó, de Davi, de Elias, de Noé. Todos venceram a tempestade. E você vai vencer. Porque você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. Jesus, acalma o vento, acalma a tempestade. Ele está te dizendo neste momento: estou dando ordem ao vento a seu favor. Cala-te, vento, e aquieta-te, mar. Amém.